Apesar da ocorrência de um caso atípico da doença da vaca louca, as exportações brasileiras de carne bovina não devem ser prejudicadas. A resposta rápida do país em resolver a questão, cumprindo aí protocolos internacionais, é elogiada pelo setor produtivo. O status do país de risco insignificante para a doença está mantido. A ocorrência atípica de um caso de doença da vaca louca no Brasil não preocupa o setor produtivo. Em outros países, isso também já ocorreu. Em 2018, Estados Unidos, Reino Unido, Polônia e Espanha em 19 e Polônia em 19 também tiveram casos atípicos e não se tem notícia de nenhuma sanção porque é considerado técnica e cientificamente um episódio que tem que começar e terminar, principalmente na característica atípica. Como a doença aconteceu de forma atípica devido à idade avançada do animal, uma vaca que tinha 17 anos, o status de risco insignificante para a doença foi mantido pela Organização Mundial da Saúde Animal. Este é o menor risco previsto pela OIE. Por isso, as autoridades brasileiras acreditam que as exportações de carne bovina não serão prejudicadas. Era um animal já bem senil, tinha 17 anos, então ele passou a desenvolver naturalmente esse tipo de degeneração cerebral. As autoridades sanitárias cumpriram rapidamente o protocolo internacional. Ao identificar a doença, o animal foi abatido e incinerado. Todo o lote do frigorífico foi confiscado. A propriedade está isolada e o comunicado foi feito à Organização Mundial da Saúde Animal e a todos os países importadores da carne brasileira. Preventivamente, o Ministério da Agricultura suspendeu as vendas para a China. Por ser um caso atípico, né? Ele se desenvolve naturalmente nos animais. A nossa defesa está toda acionada, então é tranquilidade, vida que segue e com certeza fazer desse momento um grande aprendizado para inclusive fazer prevenções no futuro. Então, nós temos rastreabilidade, nós temos a eficiência de cumprir os protocolos e é como a gente vem insistindo, né? Não se dá, nem se pode dar muita vazão negativa a esse fato, porque é um fato simples dentro de quem está respeitando as regras. E quarta-feira é dia de falar sobre saúde animal. E quem já está no Skype aí para falar com a gente é o médico veterinário Marcos Rezende. Bom dia, Marcos. Bom dia, Maruza. Bom dia aos amigos do canal Terra Viva. A gente ouviu falar bastante aí, né, desde a semana passada, sobre essa doença da vaca louca. Queria que você explicasse o que seria essa doença e de que forma que o animal fica infectado, né, contaminado. Maruza, bom, a doença da vaca louca, né, a gente tem que separar o que é a doença da vaca louca clássica que aconteceu no Reino Unido na década de 90 e 80, que aconteceu aqui no Brasil. Mas o que é a doença? Explicando em termos gerais o que é a doença. É uma alteração que acontece no sistema nervoso do animal e que provoca alterações de comportamento. Por que o nome doença da vaca louca, né, que foi apelidado? Porque uma das alterações que é provocada é a alteração de comportamento e vocalização. Então, os veterinários do Reino Unido apelidaram de doença da vaca louca, que na verdade o termo técnico dela é encefalopatia espongiforme bovina. Encefalopatia é uma doença que afeta o cérebro e espongiforme que transforma o cérebro em uma espécie de esponja e por consequência tem todas essas alterações comportamentais que ganhou o apelido de vaca louca. Ô Marcos, e a pessoa, o ser humano que consome, que ingere essa carne de um animal contaminado, o que acontece com ela? Qual que é o risco? Se a pessoa ingerir a carne de um animal contaminado com a doença clássica da doença da vaca louca, ela pode desenvolver uma doença chamada doença de Creutzfeldt-Jakob, ou seja, uma doença também degenerativa nervosa que vai provocar sinais clínicos nervosos muito semelhantes ao Alzheimer, e em alguns casos pode ser semelhante inclusive a outras doenças do sistema nervoso central no ser humano. Essa é uma doença, Maruza, que tem um período de incubação longo. Então a pessoa que adquiriu o prion, ou seja, essa proteína modificada, anômala, essa proteína modificada, que a pessoa que adquiriu ela pode levar algum tempo para manifestar os sinais clínicos da doença, mas lembrando, tem que consumir a carne de bovino com a vaca louca clássica, não é a que aconteceu aqui. Tá
Agora, rapidamente, neste caso do Mato Grosso, o que aconteceu com aquele animal? Você falou que foi um caso diferente, né, do que aconteceu lá no Reino Unido. Sim, o que a gente teve aqui foi um animal de mais de 17 anos, ou seja, um animal que já naturalmente o organismo já tem uma alteração muito grande. Então, esse prion identificado, essa proteína modificada identificada, é comum em animais senis, viu, Maruza? É diferente do que aconteceu lá na década de 80 e 90, que foi pelo fornecimento de proteína de origem animal, que é proibida hoje no mundo para ruminantes. Ok, então, muito obrigada pelas informações, viu, Marcos? A gente se encontra na semana que vem. Até lá, Maruza. Obrigado, eu. Até um ótimo dia para você. Até a próxima. E se você tem alguma dúvida aí sobre saúde animal, é só enviar uma pergunta para o nosso WhatsApp. É o 11 94258 9183. Você pode também enviar mensagem de texto ou vídeo de no máximo 1 minuto.